Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos nesta casa de oração que nos acolhe a todo momento, que nos restaura a energia, que enxuga nossas lágrimas e traz ao coração um acalanto, um pouquinho de paz, até mesmo a alegria que muitas vezes tanto buscamos. Mestre Jesus, que possamos hoje, nesta casa de oração, colhermos um pouquinho daquilo que nos tem ofertado, que possamos agradecer a todo o empréstimo e a toda a luz que tem nos enviado para que possamos continuar a nossa trajetória. Amado Mestre Jesus, pedimos permissão então para iniciar os trabalhos e estudos dessa noite e que possamos, uma vez que aqui estamos, absorvermos o máximo e elevarmos o nosso pensamento até vós e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, seja físico, espiritual, e que caminhemos para a paz e ao encontro de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Sejamos todos muito bem-vindos na noite de hoje. E hoje é o dia de perguntas e respostas e o Evandro vai nos auxiliar nesse momento das perguntas e respostas. Evandro, eu vou ficar ali no cantinho, porque se alguém tiver alguma pergunta do público, eu vou até lá com o microfone, e aí você fica com esse e eu vou te perguntando daqui, tá bom? Bom, a primeira pergunta, Evandro, poderia nos falar sobre como o orgulho, a inveja e a caridade nos impactam no dia a dia? Boa noite a todos. Primeira mão, né? É um prazer estar aqui e peço paciência a todos que minha mãe, se Deus quiser, volta, né? Aí ela responderá melhor. E segunda coisa, não sou nenhum dono da verdade, né? Aqui é só um comentário e vocês estão liberados para levantarem a mão e também concordar ou discordar e fazer outras perguntas. A gente tem os auxílios dos universitários aqui, tenho 3 cartas e um dado. Aí depois eu escolho, tá bom? Bom, desculpa, a pergunta, como influencia? Como o orgulho, a inveja e a caridade nos impactam no dia a dia? Bom, impacta muito, né? A gente tem 2 forças na natureza, né? A positiva e a negativa, o bem e o mal. Se a gente ainda estiver ligados
ao mal, isso impactará no dia a dia, no nosso humor, na nossa decisões de qualquer problema. Nós não vamos ter a inspiração dos bons espíritos, porque a gente está longe dela. Claro que orgulho, vaidade são defeitos da nossa alma, né? Mas eu vi uma explicação de um palestrante que ele considera a alma da gente, né? Eu achei bem interessante essa explicação. Somos como uma bandeja cheia de copinhos, né? E temos que encher esses copinhos. Esses copinhos são as nossas virtudes que temos que adquirir. Se estamos com o copinho da caridade sem encher, então é porque a nossa mesquinhez, nosso orgulho ainda está aflorado. Porque não existe o mal, né? O mal não existe. Existe a falta de Deus. É como não existe a escuridão, existe a falta da luz. E assim é. Não existe as coisas ruins, existe a não coisas boas. Então, cada copinho que a gente enche é uma virtude que a gente consegue. A caridade, o amor, e vamos enchendo, né? E quando a gente enche, a gente afasta o lado ruim do nosso espírito, né? Então, se a gente se ligar à caridade, a gente está se ligando às coisas boas, à vibração boa, a espíritos que a gente faz a caridade, que são gratos a nós. Então, na hora que nós precisamos, nós também seremos socorridos. Porque Emmanuel fala que quem faz o bem é credor do bem comum. Se eu faço o bem para o Beto, que é difícil, pode ser que ele, no momento que eu preciso, não seja ele que vai fazer o bem para mim, mas seja qualquer um outro. Porque eu sou credor do bem. É assim que são as leis de Deus. Uma pergunta? Pergunta 2. Por que esquecemos nossas vidas passadas? Que é uma bênção, né? Imagina, eu sou o Evandro 2025. Eu sou a melhor fase do Evandro. Eu sou isso, eu sou o melhor Evandro que já existiu no mundo. Porque os outros era pior. Então, se isso é o melhor, imagina como eu era em outras vidas. Isso é uma benção, porque às vezes o nosso inimigo está reencarnado dentro do nosso lar. Imagina você olhar para o seu filho e saber que foi ele a sua ruína, ou ele te matou, ou você matou ele. Então, muitas vezes, o inimigo está dentro da nossa casa. Só que ele nasce em nossa casa para quê? Para que a gente desenvolver o amor. E é impossível você não desenvolver o amor. Você pode ter fica a emoção. O fato em si das vidas passadas se apaga. Mas a emoção que gerou o fato, ele fica. Então fica aquela empatia ou aquela antipatia, que será quebrada conforme a reencarnação, né? Conforme a convivência. Para isso que Deus nos une. Então, se você não gosta de alguém hoje, perdoa, esquece, porque é a melhor forma. Se você não quiser voltar com essa pessoa. Alguém quer falar? Se a inteligência está atrelada ao espírito, por que quando o cérebro sofre danos, como o AVC, por exemplo, as capacidades cognitivas são afetadas? E o cérebro é o veículo espiritual a manifestar a inteligência? Esta inteligência se daria às consequências que estão armazenadas de vidas anteriores? É uma pergunta extensa, né? Bom, vamos por partes.
o espírito, para começar, a inteligência fica no espírito, não fica no cérebro. O cérebro é só como se fosse o violino para o violinista. Se o violinista pegar um violino com todas as cordas, vai tocar bem. Agora, se pegar faltando uma corda, já não vai tocar tão bem. E se não tiver corda nenhuma, nem vai tocar. Assim é o nosso cérebro. O cérebro quer dizer, o nosso cérebro é carnal. Não o raciocínio, não a mente, que isso não tem definição ainda na ciência. Tudo que não é material, a ciência não consegue definir, porque a ciência é material. Ela só estuda a matéria. Nós estamos nesse dilema. Eles acreditam no espírito, acreditam, mas só que eles não conseguem estudar, porque não é matéria, ou pelo menos não é matéria sensível ainda aos nossos equipamentos. Então, esse cérebro, ele está alojado no nosso corpo, e se ele tiver algum defeito ou for envelhecendo também pelo desgaste, ele não vai trabalhar bem. Mas o espírito, ele está ótimo, né? O corpo está doente, mas o espírito não. Para a gente ter uma noção do que é a encarnação da gente aqui no planeta, a gente veste uma roupa, você já viu? É como se fosse aqueles mergulhadores que vestiam aquele capacete com um visorzinho, que vê um caninho, entra oxigênio para ele ir lá para o fundo do mar, ou fundo do rio, e ficar com aquelas luvas, né? Ele vai ter mobilidade ruim, ele vai ter uma visão muito curta, por causa da janelinha, uma audição péssima também, não vai escutar direito. Então todos os seus sentidos estão afetados por essa roupa. Mas quando ele desfaz da roupa, ele tem um sentido abrangente. É como nós, os espíritos, têm um sentido mais abrangente, mais sensível. Eles conseguem sentir o nosso pensamento aqui. É a mesma coisa, né? A gente está num corpo físico. E a mente funciona como o espelho da vida em toda parte. Essa é uma definição do Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Esse livro é fantástico, porque ele define todas essas abstrações que a ciência não consegue definir. Existe um pesquisador, um filósofo pesquisador, David... esqueci o nome. David Calme. Ele pesquisou mais de 20 mil trabalhos científicos sobre a consciência e a mente humana. A conclusão que ele fez no seu trabalho: nunca se estudou tanto para não entender nada. Por quê? Porque a gente estuda só a matéria. A mente humana é como Emmanuel definiu, né? A mente é um espelho que reflete a vida no momento, a vida Evandro, vamos dizer assim. Mas eu não sou só o Evandro. Eu já fui o Marcos, eu já fui o Rafael, já fui a Filomena, já fui outros espíritos reencarnados. Só que nesse momento, o espelho da vida, da mente, só consigo ver o Evandro. Agora, a consciência é outra coisa. A consciência é o nosso saber, é o nosso aprendizado. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, o que acontece? Aumenta o espelho. Então, o que hoje eu só consigo ver minha cara, eu não consigo ver se o meu cinto está combinando com o meu tênis. Amanhã, quando eu desencarnar e desenvolver o meu conhecimento, esse espelho será maior. Então, essa é a consciência. Então, eu vou ver muito mais. Eu vou conseguir ver meu cabelo, né? Vou conseguir ver minha camisa, e assim vai. Até uma hora que a gente vai ter a consciência completa. Alguém quer falar? Como se conectar ao nosso protetor espiritual em nosso auxílio? Esse é básico, né? A gente tem que fazer as nossas orações diárias, né? Principalmente ao sair de casa,
fazer o evangelho no lar, para que a gente possa se conectar com esses espíritos que endossaram a nossa vinda aqui na Terra. Porque eles querem o nosso bem. Então, como eles estão vendo a situação com um espelho maior, eles sabem o que vai acontecer no nosso dia. Então, eles nos protegem. Se a gente passar o dia... Minha mãe brinca assim, você parece um cachorrinho, só come e dorme, você não reza, não? O cachorrinho não reza, você também não. É a mesma coisa, né? A gente está esmo, só está vivendo, ou a gente tem que parar, agradecer, sair para o nosso trabalho, para nossos afazeres diários, e quando retornar, agradecer também, antes de dormir, né? Alguém quer falar? Como identificar nossos talentos juntos aos propósitos de Jesus na caminhada terrestre? A gente, quando é jovenzinho, né? A gente pensava, nossa, eu quero ter meus talentos, eu queria ser médium, né? Eu queria ser igual um Chico Xavier, eu queria ver os espíritos, eu queria tudo. Mas a nossa reencarnação é programada, né? A gente tem a nossa programação feita desde o momento que o Ministério da Reencarnação nos pede para reencarnar. Então é traçado o que a gente vai fazer, o que a gente vai passar, com quem a gente vai nascer, com que corpo a gente vai nascer, né? E se vamos ter mediunidade, todos têm mediunidade, mas se vai ser expansiva ou vai ser para resgate, aqueles médios que têm que trabalhar, porque senão eles veio com missão para ajudar com a mediunidade. E hoje tem os médiuns também que são missionários, que é um Chico Xavier, aí não está muito longe da gente. Agora, o fazer o bem, o que Jesus quer da gente, é o dia a dia. A gente tem que observar as ocasiões diárias de ajudar, de fazer o bem. Às vezes é dentro de casa, uma palavra, um conselho, às vezes é no trabalho, uma pessoa que está passando por dificuldade, que você pode também orientar, não palpitar, mas orientar por saber, ou por experiência, ou por você ter outra visão. Até mesmo um mendigo que passa pela rua, porque Emmanuel fala, todo bem que você faz, você é credor do bem, mas todo o mal que acontece pelo bem que você deixou de fazer, corre por nossa conta. Então, Deus nos coloca também para fazer o bem e a caridade que Ele quer que a gente faça. Eles nos dão a oportunidade. Na verdade, a gente não faz nada, né? Porque a gente não tem nada. O que a gente tem para dar? Tudo que Deus nos empresta. Então, aquele dinheiro que a gente dá, na verdade, foi Deus que nos possibilitou de ganhar. A comida que a gente dá também, a gente, na verdade, não tem nada, né? E conforme a gente vai desprendendo, parece que as coisas se multiplicam. Conforme você vai dando, parece que mais vai chegando para você. Mais coisas vai chegando na sua mão para você também doar. É muito interessante esse mecanismo de Deus. Alguém quer falar? Só eu falo. O Jesus Redivivo realiza sessões de psicografia online? Não. A gente não realiza porque, como todos sabem, quem orientou a casa, né, desde a sua fundação, foi pelo Chico Xavier. E o Chico dizia o seguinte, que o médium, o psicógrafo, ele precisa ter o contato com alguém que está pedindo a mensagem. Porque ele precisa do fluido, sentir o fluido. Se não tem essa casa fluídica, não tem comunicação. A pessoa de longe pedindo mensagem via e-mail, via WhatsApp, não funciona. Não tem essa ligação fluídica, né? Então, é impossível.
Isso segundo o Chico Xavier. Então, o Chico, ele sentava assim, uma cadeirinha assim da assistência, e formava aquela fila gigantesca à tarde. Então começava lá pelas 2 horas, ele atendia esse público mais ou menos até umas 5 horas da tarde. E pegando nome por nome, anotando, né? Eram milhares de pessoas. Para que de madrugada ele depois psicografava as mensagens. Alguém quer falar? Todos passaremos pelo umbral. Por quanto tempo? Não. Isso é uma fake news que se espalhou, né? Que a Terra... Tem um livro da Igorina que mostra a Terra, né? O nosso lar, onde começa o umbral que circunda a Terra, né? Desde aqui da crosta da Terra até mais ou menos, acho que é 50 quilômetros, né? De altura, é umbral. Então, teoricamente, quem desencarna aqui na Terra, desencarna já no umbral, né? E vai ter que passar por um umbral? Não, ele já está no umbral. Só que existem portais, né? A gente desencarna no umbral, mas a gente tem assistência. A gente não é jogado aos leões, né? Tem os espíritos, mesmo que endossaram a nossa vida aqui na Terra para a gente reencarnar, os espíritos familiares, eles vêm nos buscar. E tem os atalhos, né? Quem foi já na caravana do Vanderlei para Sacramento, Uberaba, passa por um lugar chamado Lar de Lázaro. É um lugar muito simples, né? Telhadinho embaixo, telhas à vista, mas um lugar maravilhoso, né? É um centro espírita onde Chico Xavier tomava passe ali, né? Com os irmãos João e Lázaro. E lá, no final, aqueles terrenos mineiros que é comprido, né? No final do terreno tem, como se fosse dizer, um alpendre, né? Quase um jardim, né? E tem uma bica, né? Que joga água constantemente. E lá as pessoas vão buscar água. O Chico falou que daquela bica sai um portal direto para o nosso lar. Então, de Minas Gerais vai direto para o Rio de Janeiro. Imagina a distância, né? E é um portal. Então, ele passa pelo umbral. De alguma forma, que a gente ainda não sabe explicar, tem uma ligação direta. Então, não é verdade que a gente passa pelo umbral. Se vocês lerem o livro, o último livro do André Luiz, E a Vida Continua, você vai ver que a pessoa do livro desencarna numa cirurgia, né? E acorda no hospital. Então ela achou que a cirurgia foi boa. Então ela não passou por um umbral, ela já acordou no nosso lar. Em outros casos também que a gente vê pelos livros, tem casos e casos. Às vezes, Dr. Bezerra vem buscar igual o irmão Jacó, ele passa pelo umbral, mas é pelas pessoas que estão ali, precisa aprender, né? Ali tem trabalhadores de casa espírita, dirigente de casa espírita, que precisa passar por essa experiência. Às vezes não é deixado, nem que a pessoa na hora do desencarne adormeça, para ela passar pela experiência de como é o desencarne, questão de aprendizado. Alguém quer falar? Chico Xavier nos auxiliou a tantos pela sua caminhada aqui na Terra. Há hoje alguma falange ou equipe que pode nos auxiliar comandada por Chico Xavier? Sim. A falange do Chico Xavier continua ajudando até mesmo aqui na Casa Espírita e em outros centros. Meimei, quantos centros que foi fundado com o nome desses espíritos maravilhosos, né? Inclusive,
uma fofoquinha, né? Arnaldo Rocha é o marido da Meimei, né? Inclusive, ele já desencarnou. Mas quando a Meimei desencarnou e começou a publicar todas aquelas cartas maravilhosas, né? Houve tanto fenômenos com ela de materialização. Então, esse espírito ficou bem famoso, né? E Arnaldo Rocha aqui na Terra, ele ficou viúvo muito jovem ainda. Meimei desencarnou com 22 anos. E o tempo passou, Arnaldo Rocha arrumou uma companheira, né? Viúva é quem vai. Aí, Meimei, lá do lado do mundo espiritual, ficou inquieta, né? Queria voltar de qualquer jeito. E eu posso reencarnar na família dele, né? Agora, pediu para um, pediu para outro, pediu para Emmanuel. Emmanuel falou: ora, você já trabalhou tanto aqui, não está programado para você reencarnar. De mim você já tem um não. Porque todas essas casas espíritas que lembram o seu nome, que levam o seu nome, você é responsável por elas, né? Então você tem que continuar trabalhando, ajudando essas casas espíritas. E a gente não está órfão. Uma vez o Chico falou para minha mãe: Isabel, os espíritos que trabalham aqui trabalham lá no Jesus Redivivo. Então são os mesmos espíritos, mesmo porque a fundação daqui do Jesus Redivivo é cofundado por Emmanuel e Chico, que eles estavam passando por aqui e viu que aqui precisava de um centro espírita, e então foi designado no mundo espiritual que viesse o Jesus Redivivo para cá. Então eles são cofundadores, eles não abandonam a gente. A equipe deles, do Chico, continua trabalhando. Pode rezar para eles, sim. Alguém quer falar? Como a oração interfere em nossas vidas? Posso orar em qualquer lugar? Por exemplo, no metrô, no ônibus ou em lugares públicos? Pode e deve. Quando eu estudava, eu andava muito de ônibus, né? Para ir para a faculdade, para voltar. E eu não lembro qual livro do André Luiz, que a prece na via pública não é uma prece que você em voz alta, um pensamento para alguém que você vê, né? Eu olhava muito da janela, às vezes via acidente de carro, então você leva o pensamento a Deus, a Jesus, faz uma prece em silêncio pelo coração. Ajuda aqueles espíritos que estão sendo socorridos, aquelas entidades que as ruas, como não sei se vocês sabem, tem cada rua, cada praça tem entidades que são responsáveis por elas. Então na rua temos entidades que ajudam os transeuntes. Nas vias públicas, nas rodovias, também existem entidades que protegem os motoristas. Mas só que a gente tem que estar em sintonia. E quando acontece algum acidente, se a gente levar e pedir para Deus ajudar, você está dando força a esses espíritos para socorrerem, né? E às vezes também a gente está passando às vezes por alguma dificuldade, alguma agonia, né? Então, o momento que a gente tem, às vezes é no trânsito, às vezes é fazendo uma faxina em casa. Você pode elevar o pensamento e ir trabalhando. E eu trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, né? E lá era, como se diz, pancada, né? Era punk. Eu tinha que liberar no laboratório mais de 5.000 exames, né? Então, o que eu fazia? Às vezes eu começava a trabalhar 6:30 da manhã e só conseguia parar 8 horas da noite, né? E sem almoçar, sem nada, só trabalhando. O que eu fazia, às vezes, para aguentar? Os espíritos lá de Sacramento, Eurípides Barçanufo, que eu considero ele responsável pela minha profissão, eles se reuniam às 9 horas da manhã, né? Eles fazem lá o evangelho às 9 horas da manhã. Isso vem desde o tempo dos apóstolos.
os apóstolos falavam 9 horas da manhã ou terceira hora, todo mundo para o que está fazendo e entra em prece, em oração. Aí o que eu fazia? Sabendo disso, não sou bobo nem nada, o dia ser cansativo, eu punha o meu celular para despertar às 9 horas, para vibrar, né? Aí eu sentia ele vibrando no bolso, eu falei, 9 horas. Aí eu não conseguia nem ver relógio, nada. Aí eu entrava em prece, mas trabalhando, né? E isso me dava muita força. Alguém quer falar? Karen? Não? Última pergunta, Evandro. O que é médium? Fazemos curso para ser médium? Médium é todo mundo, né? Primeiro, é o médium o que é? É aquela pessoa que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Ele é medianeiro, está nos dois, se comunicando aos dois grupos, né? Então, de alguma forma, ele consegue estar nos dois lugares se comunicando. Só que médium não é sinônimo de evolução. Pelo contrário, né? Não é que você está nos dois mundos que você está com uma sintonia boa. Você pode ser médium de um espírito bom ou de um espírito ignorante, vamos dizer assim, que ainda não tem a bondade. Então, todos somos médium. É por isso que nós, na outra pergunta, falamos para entrar em oração, para sintonizar os espíritos bons. Porque se todos somos médium em diferentes graus nós vamos ser estimulados a fazer o certo ou o errado. E se a gente tem um grau alto, nós vamos ser estimulados a fazer muita bobagem, né? Eu não preciso nem ser média para fazer bobagem. Por si só eu já faço. Eu não preciso de ajuda para isso. Imagina se ainda vem um espírito e fica me empurrando. Aí que eu faço mesmo. Então eu tenho que rezar sempre para que o espírito bom me tire do meu próprio caminho, né? É isso. Alguém quer falar? Obrigado, Evandro. Obrigado a todos pela paciência. A minha mãe, se Deus quiser, logo, logo está de volta, né? Está se recuperando. Todos sabem que ela sofreu um acidente doméstico, quebrou o fêmur. E logo, logo ela está de volta, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigado, hein?